Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fate Stay Night, Teoria do Caos, Parte 5. Preto e branco. O céu noturno estava mais negro que breu, sem nenhuma estrela à vista. E no entanto, apesar da total ausência de luz, ele ainda conseguia ver a neve, uma planície branca e sem traços característicos que se estendia até onde a vista alcançava. A desolação era quase insuportável. O contraste impossível não era nada que pudesse ser visto na natureza. Estava errado. Totalmente errado. E ainda assim, ele não estava com medo. Havia algo estranhamente convincente e reconfortante naquele lugar. Apesar da desolação total, era confortável de alguma forma. É sombrio, não é? Perguntou uma voz suave e feminina. Não houve nada por muito tempo. Mas olha, luvas brancas e macias afastaram uma pequena pilha de neve, revelando a única cor que ele vira ali, uma pequena mancha verde. Uma muda, lutando contra a geada. Este lugar ficou frio por tanto tempo. Ela estava sozinha, completamente sozinha quando deveríamos estar segurando sua mão, ajudando-a a crescer. Mas não havia ninguém, e ela estava congelada. Presa no tempo, sem nada para puxá-la. O mundo real. Ele sentiu, mais do que viu, o sorriso dela. Até você. Pela primeira vez, ela está começando a mudar. Torne-se uma pessoa real. Ainda está tão frio, mas um degelo começou. Você está realmente ajudando ela. Obrigado. Eu não sei quem. Shirou disse. Uma luva macia roçou sua bochecha. Ele nem tinha percebido quão frio estava, até que desapareceu daquele lugar. Shirou, alguém que eu amei muito queria que você fosse feliz, então você é precioso para mim também. Quero que você tenha uma vida normal e feliz. Parte meu coração pedir isso a você, tirar você disso. Mas não há mais ninguém, e mesmo que eu não tenha o direito, tenho uma responsabilidade. Cuide dela, por favor. Ela precisa de você muito mais do que você imagina. Shirou não conhecia essa mulher, não sabia o que ela estava perguntando, nem tinha certeza se nada disso era real. Mas de alguma forma, por mais estranho que parecesse, ele se sentia em casa aqui. O que quer que estivesse acontecendo, ele não achava que fosse para lhe fazer mal. E ele nunca foi capaz de recusar uma pessoa em apuros. Ele olhou para os olhos vermelhos cheios de tristeza e esperança e respirou fundo. Eu vou tentar. Obrigada, disse ela. Isso é mais do que tenho direito de pedir. Ele sentiu o sorriso dela, e foi muito, muito caloroso. Lancer olhou para o garoto inconsciente. Sua expressão era de confuso aborrecimento. Eu juro. Não importa quantas vezes eu mate aquele cara, ele simplesmente não vai morrer. Você nunca mais encostará um dedo em Shirou. Eu vou te cortar como o cachorro que você é se você tentar. Cyber disse, sua voz pouco mais que um grunhido selvagem. Sentimentos combinados de raiva e vergonha rugiram através dela. Ser superado por este monstro, obrigado a ficar na defensiva, incapaz de atingir seu coração como um cavaleiro. Ter seu mestre ameaçado falhar como seu escudo. Ela raramente se sentiu tão desamparada ou tão furiosa. Era mais do que seu orgulho como cavaleiro, não como rei, poderia suportar. A expressão de Lancer distorceu. Cachorro, ele rosnou. Você está atrasado, Cyber. Eu sou um lobo agora. E estou com fome. A lança cortou suas pernas, a velocidade e a cor escura tornando-a essencialmente invisível durante a noite. Mas Cyber não precisava de seus olhos para ver e muito menos para lutar. A espada invisível começou a parar antes mesmo de Lancer atacar, e desviou a arma com os pés de sobra. Apesar disso, ela sentiu uma pequena pontada de dor sob sua armadura, quando mais um pequeno corte se abriu em sua pele sem que a lâmina amaldiçoada sequer o tocasse. Sorrindo com sua expressão de dor, Lancer recuou, lançando uma série de golpes relâmpagos. Uma dúzia de golpes de martelo caíram sobre sua espada no espaço de um segundo, e enquanto ela interceptava cada um deles, 3 pequenos cortes novos se abriram em seu corpo sob sua armadura, enquanto a aura da lança amaldiçoada caçava. Sangue. Droga. Cyber pensou, forçando o prana em seus membros. Quando Lancer lançou sua lâmina em um golpe rápido de bala em direção à garganta dela, ela deu um passo à frente e aceitou o corte da aura da arma pela chance de deixá-la passar por sua cabeça e desequilibrá-lo. Ela bateu a espada na lança por baixo, travou as armas e, usando a própria lança como ponto de apoio, jogou Lancer para trás. Ele caiu de pé com agilidade, mas ela não ficou muito preocupada. Seu principal objetivo era simplesmente afastá-lo de Shirou e levar aquela maldita lança o mais longe possível de seu corpo. Se a luta continuar dessa maneira, ele acabará me desgastando. Os ferimentos que ele inflige são pequenos, mas são muitos e perduram, enquanto meus próprios contra-ataques cicatrizam em segundos. Preciso destruí-lo, arrancar sua cabeça ou seu coração com um único e massivo golpe. Mas chegar perto o suficiente significa passar pela mesma lança que me força a recuar. Suas opções eram duplas. Mate Lancer ou destrua Gaibolg. E ela não podia fazer nenhuma das duas coisas como estava fazendo agora. Se Shirou tivesse o poder de apoiá-la adequadamente, talvez, mas ele não tinha e não havia como complementá-lo, pelo menos não no momento. Mas ela tinha uma opção final. Talvez a sua única escolha desde o início. Ela olhou para a figura escura, mais uma vez sorrindo aquele sorriso de tubarão. Seus dentes à mostra eram a única parte dele que se destacava da noite. Não é como se ele não fosse um oponente que exige esse nível de poder. E eu certamente admito que ele é um oponente que deve ser destruído. Ela fechou os olhos, deixando um pequeno eco de tristeza tocar seu coração. Shirou, o poder que preciso para isso pode ser maior do que tenho de sobra. Se eu não sobreviver, saiba que tive orgulho de ser seu servo, apesar de tudo. Viva se puder. Qual é o problema, Cyber? Lancer ronronou. Não gosta de cachorros?
eu não te culpo. Essas coisas vão rasgar sua maldita garganta. Cyber sorriu de volta, apenas pensando que foi uma pena Lancer. Morrer? Sim, a maioria das pessoas não são grandes fãs disso. Mas pelo lado positivo, pelo menos você e eu temos alguma prática nisso. Lancer riu, girando sua lança de volta para um aperto de combate pronto. Aposto que você vai pensar que é mais fácil do que nunca na segunda vez. O sorriso de Cyber ficou frio e cruel. O vento começou a uivar, uma rajada forte e repentina que parecia vir de todos os lugares ao redor deles e ainda assim, de alguma forma parecia concentrar a maior parte de seu impacto em Lancer, que na verdade precisava se preparar para evitar ser empurrado para trás pelo vendaval repentino. Isso não, cara. Eu estava apenas pensando que era uma pena. Esta rua é um tanto remota, mas as pessoas ainda moram perto demais para pensar que não haverá vítimas. Rezo pelos inocentes que estarão perdidos agora, Lancer, Cyber disse friamente. Quando eu quebrar a terra com minha lâmina, solte o rei do vento. Se o vento antes era um vendaval, agora era mais como se um furacão tivesse caído entre eles. Uma parede de vento, explodindo da espada de Cyber em uma súbita explosão de luz e som contra a qual até mesmo Lancer achou impossível permanecer imóvel. Suas botas blindadas cavaram pequenas trincheiras na terra enquanto ele era empurrado vários centímetros para trás apenas pela força do vento. Ele sorriu. Eu sabia que você estava me escondendo. Ele saltou para trás, erguendo a arma, uma aura preta e vermelha doentia brilhando ao redor da lança em resposta à luz e ao vento que soprava de Cyber. Enquanto ela golpeava, cegando a noite, ele parecia se tornar um com ela. Vamos brincar? Do centro da tempestade nas mãos de Cyber, o contorno de uma lâmina dourada começou a brilhar. Seu rosto exibia um olhar de absoluta confiança e determinação. Com o tom de um juiz pronunciando a sentença final, ela disse 5 palavras. O jogo será curto. O problema com Caster, refletiu Archer, era que ela era apenas meio estúpida. Ela não era muito habilidosa em combate e estava propensa a desmoronar quando seus planos desmoronassem. Combinados, isso significava que ela tendia a não ser uma ameaça significativa. Quando uma coisa dava errado, outras davam errado, até que ela fosse enterrada sob uma montanha de seus próprios erros. A questão era fazer com que ela cometesse o primeiro erro. Isso tendia a acontecer com mais frequência quando ela pensava que tinha uma vitória certa e parava para se gabar. Quando ela não tinha certeza da vitória, ela tendia a fazer coisas como flutuar 18 metros no ar e simplesmente lançar fogo sobre qualquer que fosse a ameaça. Como agora. Se você me jogar em um arbusto de novo eu vou quebrar sua cara. Rin gritou de seu lugar em seu ombro. Rin, estou tentando fazer com que não morramos. Archer disse, atravessando a barragem interminável. Se a melhor maneira de fazer isso é jogar você em um arbusto, ou jogar você em um arbusto me faria rir, ou, eu te odeio. Rin gritou quando um raio de chama negra chamuscou seu cabelo. Archer revirou os olhos, projetando Kanshou e apunhalando no chão enquanto corria. O que foi isso? Rin perguntou. Estratégia. Archer disse. Muito complicado para você, eu acho. Bunda. Rin disse. Esquerda. Esquerda. Archer deu um empurrão com a perna direita, saltando para o lado enquanto a rua por onde ele corria se transformava em uma cratera fumegante. Obrigado, perdi essa. Archer disse. Agradeça-me evitando os próximos 30. No ar muito acima deles, Caster juntou as mãos. Uma dúzia de esferas de chamas azuis com um núcleo preto irromperam ao seu redor sem sequer dizer uma palavra. Um segundo gesto, e eles desceram para vasculhar as ruas abaixo, mais uma vez fazendo o servo em fuga fazer acrobacias enquanto corria para manter a pele. Caster sorriu. E as pessoas dizem que o combate é difícil. Archer olhou para cima para se posicionar sobre seu atacante, sorrindo levemente. Pelo menos ela se destacou. Tudo bem, Rin. Vou precisar das 2 mãos para o que vem a seguir, então vou jogar você. Apenas me coloque no chão. Muito perigoso, não posso ter você perto de mim. Archer disse. Ele até parecia honesto. Eu posso correr. Apenas me coloque no chão e alhar. Rin disse, enquanto Archer a jogava. Ele era muito mais forte do que uma pessoa normal e não precisava de muito mais do que um movimento bastante discreto de seus músculos para controlá-lo. Em sua defesa, porém, ele não a jogou no mato novamente. Era um lago. Archer girou sobre os calcanhares para encarar Caster, projetando Bakuya em sua mão direita e puxando-a para trás para arremessar. Chamas negras choveram ao seu redor, o poder sombrio queimando a paisagem, e ele sorriu ferozmente em resposta. Ele informou a Caster. Vou parecer realmente impressionante se isso não me matar. Ele arremessou a espada. Ela girou de ponta a ponta como uma serra circular, rasgando o céu em direção a Caster, que com um olhar quase de pena, inverteu seu voo para colocá-la em uma posição pela qual a lâmina claramente não passaria. Archer tentou não sorrir. Uma espada branca brilhante voando pelo ar diretamente em seu rosto era muito fácil de se esquivar, ele supôs. Mas então, ele não estava exatamente planejando bater nela. Uma lâmina branca brilhante vinda da frente era fácil de ver e evitar. Fácil de ver e muito atraente, especialmente em comparação com o preto que era sim. Ele mal conseguia vê-lo voando nas costas dela. Era realmente impressionante, ponderou ele, quantas aplicações um par de lâminas que se atraíam poderia ter. Bakuya passou voando pelo Magus delicadamente sorridente, e girou no ar para, de sua perspectiva, apontá-la. Ela ergueu a mão, uma parede de magia defensiva desviando a lâmina branca. Mesmo quando a espada negra, invisível, atingiu suas costas.
Sua capa, como acontecia com as adagas do assassino, oferecia alguma proteção. Em vez de cortar completamente sua coluna, a espada foi desviada para os músculos da parte superior das costas, deixando-a se contorcendo em agonia, e pela primeira vez em algum tempo, não enchendo o céu com energia mortal. Com a tempestade de magia concluída e sem Rim para cuidar, ele finalmente teve o tempo necessário para preparar seu contra-ataque. Um esforço de vontade trouxe o arco até suas mãos, mas a flecha valia um pouco mais de esforço. Eu sou o osso da minha espada. O aço é meu corpo e o fogo é meu sangue. Vovó. A espada de Sigurd era um pouco mais do que ele gostaria de evocar em uma única projeção, mas mesmo na agonia em que ela estava, seu poder ainda era sólido. Uma parede de poder sombrio estava entre eles, e ela já estava começando a atrair o poder para uma nova ofensiva, com os olhos fixos nele e cheios de raiva total e gelada. Ele piscou para ela e deixou a flecha da espada voar, um raio dourado que iluminou a noite. Caster gesticulou bruscamente e um raio de energia violeta doentia que poderia ter achatado uma montanha voou em sua direção. Luz dourada e negra violeta colidiram e Archer se perguntou vagamente como a Associação dos Magos manteve essas guerras em segredo com todas as explosões. Mas já que o resultado final da explosão monstruosa de energia caótica foi um Caster fumegante e esfarrapado caindo do céu e batendo na calçada com tanta força que quebrou, ele não se preocupou muito. Ele assistiu e não achou graça. Até ela podia ver que a confiança de Lancer estava equivocada. A energia que ele reunia em sua lança era considerável, sim, mas o poder que Cyber utilizava era verdadeiramente chocantemente imenso, muito mais do que ela teria imaginado que um servo tão medíocre possuísse, e muito mais do que seu oponente se reuniu para enfrentá-la. Esse fantasma nobre queimaria o Lancer corrompido até virar cinzas com um único golpe. E com Shirou incapaz de fornecer prana ao servo, isso também levaria à sua morte. Ilha não sabia por que isso a incomodava. De uma só vez, Cyber estaria destruindo um dos servidores do Graal Negro e removendo Shirou da guerra. No que diz respeito à ilha, era uma situação ganha-ganha. E ainda, Shirou não gostaria que ela desaparecesse. Droga. Por que tudo isso foi tão complicado? Por que a solução simples nunca foi a certa? E havia alguém no maldito mundo que Shirou não queria proteger? Em seguida, ela teria que se preocupar com a possibilidade de ele ficar chateado se Lancer morresse. E ele provavelmente não ficaria feliz, pelo menos. Aquele idiota. É fofo como ele é todo protetor, mas isso torna minha vida muito mais difícil. Tudo bem então. Eu deveria. No meio do pensamento ela parou, sua mente ficou em branco quando um arrepio profundo percorreu sua espinha. O que ela sentiu não foram tanto palavras, mas sensações. Mas o mais próximo que ela conseguiu chegar de interpretar os impulsos sombrios que percorriam sua mente como uma aranha rastejando sob seu crânio foi: isso dói. Dói. A existência é dor, é fome, é frio. É uma agonia lancinante e desolada que não teve começo e não terá fim mesmo quando o sol escurecer e o mundo congelar nas sombras. Não há nada além de sangue, podridão e pequenas criaturas inúteis que não têm outro propósito senão morrer em angústia. Não há esperança e não haverá trégua. Por favor, dói tanto. Mesmo que por um segundo, por favor, faça isso parar. Ilha levou as mãos às têmporas, como se tentasse afastar as imagens de sua mente. Ela podia sentir isso. Um vento negro, uivando. Um vazio doloroso e sem fundo, tanta dor e tanta solidão, diferente de tudo que ela já havia experimentado. Gosto buscando gosto. Tão perto do poder estendido do Graal Negro, ela podia senti-lo sob a pele. Era em grande parte estúpido, uma massa turbulenta de emoções sombrias sendo mantida parcialmente sob controle, ironicamente por seus próprios servos. Mas aqueles servos tinham suas atenções totalmente focadas na batalha, e o Graal Negro estava sendo levado ao frenesi pelo conflito e pela sede de sangue. E estava se movendo em direção aonde sabia que a presa poderia ser encontrada. Shirou, Berserker, me deixe aqui e vá. Ela retrucou, se contorcendo para fora dos braços de seu servo. Ele poderia viajar mais rápido sozinho. O peso dela não era nada, é claro. Era simplesmente que ele poderia se mover rápido o suficiente para realmente machucar. Lá se realmente tentasse. E agora ela realmente precisava que ele tentasse. Gilgame suspirou. Ele havia escolhido esta noite dar um passeio. A igreja parecia sufocante ultimamente, e ele considerou a sugestão de Kireide permanecer lá como ignorável. Ele ainda não considerava a guerra digna de seu envolvimento pessoal e, portanto, não estava simplesmente destruindo 7 servos agora, mas pelo menos estava se sentindo inquieto demais para simplesmente permanecer parado. Ele havia saído para tomar um pouco de ar fresco e apreciar a paisagem. É verdade que o cenário do mundo moderno era insuportavelmente feio, digno apenas dos olhos de um indigente, mas ele aprovava isso, de certa forma. Não se poderia apreciar a verdadeira beleza sem experimentar também a verdadeira hediondez. Expor-se a essa sujeira ajudou-o a absorver mais plenamente a beleza que o mundo ainda tinha para lhe oferecer, nas raras ocasiões em que a encontrava. Ele realmente não esperava encontrá-lo esta noite. Ele não estava nem perto da batalha. Tal atmosfera morna não combinava com seu comportamento. Mas sua capacidade de sentir o fluxo de poder era grande, e os olhos de Archer eram os olhos de uma águia. Depois de encontrar um ponto de vista adequado, não foi tão difícil determinar a localização das energias que sentia. O servo Caster estava lutando contra o servo Archer e tudo era tão insuportavelmente tedioso que ele teve que lutar contra a vontade de vomitar, até que aquela coisa nojenta teve a ousadia de criar uma cópia de uma de suas espadas. Gilgame conhecia cada tesouro em seu cofre, com os detalhes mais profundos e intensos que qualquer homem poderia. E assim, quando o Archer servo da guerra invocou Balmung, a espada que havia passado para Siegfried após a morte do próprio Gilgame, ele reconheceu instantaneamente a verdade. A espada sagrada nas mãos do homem era uma projeção, uma falsificação.
Este era, claro, um crime punível com a morte, e Gilgame literalmente tensionou seus músculos para viajar até aquela cena e arrancar o fígado do falsificador pelas orelhas, até que ele viu algo muito mais importante, algo que instantaneamente perfurou a névoa vermelha atrás de seus olhos, enchendo todo o seu ser com uma alegria profunda e transcendente. Meu Cyber, ele ronronou. Meu rei dos cavaleiros, meu tesouro perfeito e brilhante. Eu sabia que era você. Nenhuma cópia poderia ser tão perfeita. Somente meu Cyber. Somente meu. Ele quase tinha esquecido, depois de tanto tempo, como ela era deslumbrante. Mesmo aqui, envolta em sangue e com a escuridão envolvendo-a, ela estava radiante. Apenas olhar para ela fez seu sangue trovejar em suas veias, sua pele formigou com uma intensidade elétrica. Todos os outros pensamentos foram banidos e ele fixou os olhos nela enquanto ela lutava por sua vida. Ela estava mais bonita quando estava sendo quebrada. Cyber estava pronto para derrubar seu inimigo, o vento uivando ao seu redor e o contorno da espada sagrada ficando cada vez mais distinto, quando o mundo desabou. Ela podia ver a estrada lateral, perto de onde havia deixado Shirou. As luzes estavam se apagando. Uma escuridão profunda que engolia as estrelas escorria lentamente em direção ao seu mestre, já começando a obscurecer sua visão. Afinal, a sombra o seguiu e estava muito perto. Ela teve que usar seu fantasma nobre. Mas ela tinha apenas um tiro e não havia como acertar dois oponentes tão distantes. A sombra era a mais perigosa, ela tinha certeza disso. E por mais lento que fosse, alcançaria o ainda indefeso Shirou muito cedo. Ela precisava cortá-lo e rapidamente. Mas, Lancer sorriu, tensionando os músculos para pular e lançar o dardo que ainda queimava com energia profana. De olho no prêmio Cyber. Cyber amaldiçoou silenciosamente. Mas se ela abandonasse Lancer agora, ela e Shirou estariam mortos. Ela não teve escolha a não ser acabar com ele, e rezar para que ela tivesse forças suficientes para lidar com a verdadeira ameaça, mesmo sabendo que isso não seria o caso. Não pode ser assim que tudo termina. Ela pensou suavemente. Lancer dobrou os joelhos, preparando-se para saltar e lançar sua lança, e algo gigantesco e preto e indescritivelmente rápido e tão forte que parecia fazer até mesmo a aura de corrupção da sombra estremecer levemente, apenas meio que, saltou sobre ele do inferno, do nada. Abandonando seu fantasma nobre, Lancer saltou para trás em um esforço para manter a cabeça. O chão onde ele estava simplesmente explodiu com o impacto do seja lá o que fosse, levantando uma nuvem de poeira e detritos que foi lançada para longe com o vento liberado pela lâmina de Cyber. Lancer abriu a boca para responder à interrupção, até ver exatamente o que tinha sido. Ele sorriu e em vez do discurso irritado, simplesmente disse, oh sim. Entre ele e o Cyber Berserker estava de pé. O único golpe que ele desferiu em sua primeira tentativa de transformar Lancer em carne sangrenta abriu uma trincheira profunda o suficiente para enterrar um homem. Conveniente. Lancer lambeu os lábios e sorriu com seu sorriso de tubarão. Finalmente as coisas estão melhorando. Você bateu com tanta força quanto me lembro, grandalhão. A confiança perdida é um desestímulo, disse uma voz feminina infantil e provocadora que parecia vir de todos os lugares. Assim como destruir a propriedade de outras pessoas. Cão de Shulan, você danificou algo que me pertence, e cães maus foram abatidos. Cyber piscou, ainda ligeiramente perplexo. Sim, mas... Então faça isso. Deixe levar o lixo para mim. A voz desencarnada disse. Não vai demorar muito. Os olhos de Lancer não eram visíveis, mas ele dava a impressão de revirá-los de qualquer maneira. As ameaças de um mestre que nem sequer se mostra, não têm tanto impacto. E as provocações de um homem morto têm ainda menos. Ilha disse. Acabei de conversar. Elimine o Berserker. Berserker obedeceu. Lancer viu-se para sua grande irritação na defensiva. Em vez de procurar um buraco em suas defesas, ou mesmo fazer qualquer coisa tática, Berserker simplesmente atacou sua cabeça com toda a força que pôde, e foi muita. Lancer não temia a dor, mas um golpe o deixaria sem a metade superior do corpo. E para piorar a situação, Berserker estava em ataque direto, bem próximo em velocidade do próprio Lancer. Pego de surpresa, ele não teve escolha a não ser bloquear. Alguém deveria ter dito a Berserker que ele deveria estar bloqueado. Embora o golpe não tenha perfurado completamente as defesas de Lancer, ele foi desequilibrado pela força que ameaçava deslocar seus braços. O segundo ataque de Berserker veio tão rápido que foi quase simultâneo ao primeiro, acertando enquanto Lancer ainda estava cambaleante e levantando-o fisicamente do chão. Ele caiu no chão, rolando indefeso até que finalmente conseguiu se posicionar para cravar sua arma na calçada e parar. Berserker não desistiu, é claro. Ele atacou assim que seu segundo golpe acertou, sua arma liderando o caminho. Mas Lancer não era idiota. Ele rolou para frente, passando pelo machado que descia e entre as pernas de seu oponente muito maior. Sem sequer se levantar, ele girou e golpeou atrás dele, cortando suavemente ambos os tendões de Aquiles do gigante. Mesmo descontando a perda de apoio, a dor que isso causou teria tornado o ferimento final de batalha para basicamente qualquer pessoa viva. Berserker pareceu não notar. Com as pernas arruinadas, ele girou balançando a lâmina para baixo com a força de um furacão. Mas Lancer estava em seu elemento e sua única reação foi um sorriso malicioso. O ângulo do gigante era ruim, sua base desequilibrada. Por mais poderoso que tenha sido o golpe, estava longe de ser perfeito. Lancer defendeu, desviando o golpe, e cortando com sua lança o rosto de Berserker. Gaibolg abriu um corte irregular no rosto hediondo, cortando até os ossos. Uma bochecha foi esfolada, o nariz quase decepado, um olho simplesmente destruído. Berserker pareceu não notar. Com um rugido da mesma fúria primitiva que ele demonstrava em todas as trocas, o gigante cortou sua arma de volta, ignorando seus próprios ferimentos para atacar mais uma vez o inimigo. Desta vez, Lancer estava estendido demais e sua arma não conseguiu se posicionar a tempo de desviar totalmente o golpe, e o machado-espada roçou seu ombro.
O ombro em questão não explodiu, mas foi por pouco. A armadura negra quebrou e o sangue jorrou da carne que agora se parecia mais com carne moída do que qualquer coisa ligada a um corpo humano. Pela segunda vez, Lancer caiu esparramado. Ele caiu, a agonia enchendo seus pensamentos e um gigante lunático saltando atrás dele para terminar o trabalho e quebrar seu crânio. Ele fez tudo o que pôde para não explodir em gargalhadas exuberantes. Nada mal. Ele gritou, ficando de pé e investindo de todo o coração de volta à briga. Não houve contenção nem tática, ele atacou com seu estilo preferido. Meia dúzia de golpes rápidos, cada um visando um órgão vital. Ele precisava apenas de um braço para empunhar sua lança, e o outro já estava se recuperando. O suprimento infinito de mana que seu mestre fornecia tinha algumas vantagens muito distintas. Se ao menos ele pudesse dizer o mesmo sobre sua ofensa, no entanto, 6 golpes acertaram, mas apenas 2 arrancaram o sangue que ele esperava ver. A pele de Berserker era forte demais para ser facilmente penetrada com qualquer coisa menos do que sua força total, ao que parecia. E os próprios ataques do gigante foram. Um golpe de furacão atingiu sua guarda tão rápido que ele mal percebeu, e mais uma vez o fez cair esparramado. Foi além de desagradável. O simples fato é que a física da situação estava contra ele. Berserker poderia de fato ter sido mais forte que Lancer, mas não tanto. O fator realmente prejudicial aqui foi que o gigante negro simplesmente reuniu muito mais do que ele. A menor falha na defesa, ou no equilíbrio do servo menor e ele seria atirado como uma boneca de pano. Ele começou a suspeitar que ele corria o risco genuíno de acabar como pouco mais que uma mancha na lâmina de Berserker. Um erro, um deslize, e ele poderia esperar um segundo sabor da morte. Desta vez, ele começou a rir, incapaz de conter a alegria que esse conhecimento trouxe. Você não tem ideia do quanto eu estava ansioso por isso. Lancer ronronou, mesmo enquanto Berserker atacava. Apesar da batalha travada tão perto dela, Cyber não observou os cães loucos em seu frenesi. Berserker atraiu toda a atenção de Lancer e por isso ela se concentrou em assuntos de maior importância. A serva da espada fechou os olhos e clareou a mente. Com os olhos ainda fechados, ela se virou para onde ela sabia que a sombra se aproximava apenas pela sensação, e ergueu a arma bem acima da cabeça. Finalmente o vento se dissipou completamente da espada e a lâmina de Cyber foi revelada. Foi como se o sol tivesse sido forjado em uma espada larga. A escuridão que impregnava a rua desapareceu, dispersada pela luz impossível e brilhante que emanava do que era claramente a mais sagrada das lâminas. A sombra gritou e recuou, parecendo encolher-se. A aura de sede de sangue de Lancer tornou-se insignificante. Até mesmo a aura de poder bruto manifestada por Berserker parecia, não tanto diminuída, mas apenas como se não importasse mais. Foi, como tudo mais, simplesmente ofuscado pelo brilho ilimitado de Cyber. O brilho iluminou a noite mais negra e só ficou mais brilhante à medida que o poder começou a se reunir ao chamado de Cyber. Ilha piscou, seus olhos se arregalando. Oh meu Deus! Os olhos de Shirou e Mia se abriram ligeiramente, agitados por uma luz abrasadora que parecia permear todo o seu ser, através da pele. Ele ainda estava, para todos os efeitos, inconsciente, não conseguia se mover, mal conseguia ver e certamente não conseguia pensar em nada parecido. E ainda assim, a imagem daquela espada parecia ignorar completamente sua mente e simplesmente se gravar em sua alma. Do seu ponto de vista, Gilgame sorriu e lambeu os lábios. Simun. Mesmo quando o mundo ao seu redor se dissolveu no caos, o rosto de Cyber estava definido em uma máscara de perfeita serenidade. Este foi o momento. Muitas vezes ela era fraca. Ela falhou tantas vezes e perdeu muito. Os indefesos recorreram a ela em busca de proteção, e ela os decepcionou a todos. No final, tudo que ela conseguiu foi viver para ver tudo que ela criou desmoronar ao seu redor, e todos os que dedicaram suas vidas a ela morrerem insatisfeitos. Ela não era um verdadeiro rei nem um verdadeiro cavaleiro, apenas uma garotinha fraca que nunca havia conseguido nada, nunca salvou ninguém. Mas neste momento, banhada em luz divina e erguendo bem alto a espada da vitória prometida, aqui só por um momento, ela poderia ser a lenda que todos queriam que ela fosse, o rei dos cavaleiros, escolhido pelo reino das fadas para empunhar a lâmina definitiva como seu campeão na terra. A fraqueza de Arturia se dissipou e os olhos de Arthur Pendragon se abriram e contemplaram a sombra. Não havia piedade neles. Com a graça de uma dançarina, um pé deslizou levemente para trás para firmar sua postura. Seus braços, já levantados, recuaram. A luz da espada atingiu o pico, tornando-se impossível de ser vista mesmo para ela. Ela deu um passo à frente e, em uma onda de poder, desceu a espada enquanto seus lábios secos e rachados invocavam seu santo nome, Excalibur, e a escuridão queimou. Estava tão frio, escuro e vazio. Tudo o que queria era preencher esse vazio. Por que não conseguiam entender isso? Tudo o que queria era a conclusão, a realização, o fim da fome incessante e dolorosa que permeava cada segundo de cada dia. Isso foi tão errado? Isso foi tão mal? Sofreu constantemente sob o peso de dores que nem sequer podiam imaginar. Tudo o que queria era um alívio dessa angústia. Sentir-se, mesmo que por um momento, caloroso, inteiro e amado. Por favor, isso dói tanto, faça isso. Mas deve ter sido mal, porque tudo o que encontrou condenou. Eles poderiam ter se submetido, poderiam ter ajudado, mas cada um procurava apenas expandir a dor, agravar a solidão, deixá-la ofegante e faminta no escuro. Todos lutaram, picando-o como vespas, provocando-o como crianças cruéis atormentando um animal ferido. Repetidamente a promessa de sustento e alívio foi oferecida. Repetidamente a tentativa de reivindicar essa promessa foi recebida com dor. Mas era implacável e interminável e lutaria contra a dor. Não passava de dor e o instinto de buscar alívio de qualquer forma. Todo o seu ser era uma agonia e não seria dissuadido dos seus esforços para escapar desse destino. Senpai, me ajude por favor. Lutaria, resistiria e no final devoraria. Caster lutou.
Lancer havia lutado. Eles agora faziam parte dela, uma pequena ilha de sanidade no oceano de loucura que era sua existência. Suas lutas foram inúteis e agora eles eram um só. Os outros não seriam diferentes. Berserker e Cyber. Shirou. Estavam diante dele, brilhando com a aura que só os servos tinham, a promessa de um doce e abençoado alívio, mesmo que apenas por um momento antes que a fome voltasse. Eles seriam devorados. Eles seriam consumidos. Eles se tornariam um com o todo, e a solidão diminuiria por um tempo, e nada que pudessem fazer a impediria. A escuridão avançou inexoravelmente e queimou. Ele queimou, ó Deus, acima dele queimou a luz imaculada e infinita que o perfurou tão profundamente, purgando o brilho indiferente que brilhou em cada fraqueza e em cada pecado e expôs cada falha à luz do dia, destruindo, consumindo, destruindo queimadura. Sakura Matou acordou com um grito estrangulado e gorgolejante. Ela rolou para o lado, vomitando sangue entre uma mistura de soluços e lamentos infantis e melancólicos de simples angústia. Não houve nenhum pensamento nisso, nenhuma razão. Apenas dor e um grito desesperado e suplicante por algum tipo de conforto. Algo fresco e macio pressionou-se contra ela, e ela abraçou-o por simples instinto, soluçando incoerentemente. SHHHH, Raider disse. Ela duvidava que Sakura estivesse consciente o suficiente para realmente ouvi-la, mas apenas o som de sua voz parecia fazer algum bem. Vai ficar tudo bem. Isso tudo é apenas um sonho ruim. Ela continuou nessa linha, murmurando vagas garantias, acariciando o cabelo da garota e abraçando-a. Foi um desperdício de mana se manifestar assim, e ela sabia que provavelmente estava piorando as coisas para Sakura no longo prazo ao fazer isso. Mas quando a garota voltou à abençoada inconsciência, gemidos suaves ainda saindo de seus lábios enquanto ela se agarrava a Raider como se não houvesse mais nada no mundo, o servo ficou satisfeito. O que mais ela poderia ter feito? Ilha queria desviar o olhar do brilho. Ela realmente tinha. Mas quem possivelmente poderia ter feito isso? Ela sabia quem realmente era Cyber, é claro. Ser o Graal tinha vantagens. Mas conhecer tal coisa intelectualmente era diferente de ver por si mesma, experimentar a gravidade da lenda, saborear aquele poder insondável do vento. Especialmente não para um ser como ela, que conseguia sentir a verdadeira natureza daquela energia, que conseguia realmente ver o que tinha acontecido. Berserker, ela sabia, não poderia ter destruído a sombra. Não com toda a sua tremenda força e ferocidade sem limites. Ele poderia tê-lo rasgado por horas e ele não teria morrido. Não era uma criatura para a qual a força física tivesse algum significado, e seu poderoso Hércules teria sido devorado se o enfrentasse sozinho. No entanto, Cyber enfrentou isso sozinho, e o mito e a majestade de Excalibur não deixaram nada disso. Nem mesmo as cinzas permaneceram. Ilha estremeceu. Talvez ela tenha sido um pouco rápida em descartar o servo como inútil. Ela começou a caminhar até o local. Ela não estava com muita pressa agora. Ela tinha visto Cyber cair de joelhos em sua mente, mas Shirou estava seguro. Isso era tudo o que importava. Houve outra testemunha dos acontecimentos daquela noite, e sua opinião não poderia ter sido mais diferente da de Ilha. Ele não se importava com a vida de Shirou e Mia. Ele nunca teve qualquer desejo de desviar os olhos do brilho que era o poder descoberto de Cyber. E embora ele realmente estremecesse com a demonstração de força, não foi um estremecimento de medo. Ele pensou. A única palavra coerente que perfuraria o véu do desejo primordial que nublava sua mente. Seu rosto congelado em uma expressão em algum lugar entre um sorriso e um olhar de saudade. Agora e para sempre. Com esse simples pensamento em mente, Gilgami começou a se mover. Lancer rosnou de aborrecimento, seu olhar voltado para a calçada rachada e fumegante onde a sombra costumava estar. Não. Não era assim que deveria ser. Cyber caiu de joelhos, agarrando-se à espada dourada cravada na rua para se apoiar. Sua mente não era mais capaz de formar pensamentos coerentes o suficiente para ser incomodada pelas palavras de Lancer. Mesmo Berserker não se moveu para destruí-lo, e isso o irritou acima de tudo. Ele atacou-o apesar de estar plenamente consciente de que a ação era inútil. Sua lâmina e corpo passaram pelo gigante negro como se ele fosse feito de névoa. Droga, rugiu o servo insubstancial. A sombra tinha sido seu elo com o mundo físico e sem ela, sua capacidade de manifestação foi reduzida a quase zero. Este não é o fim. Eu não serei enganado no meu jogo, vocês verão. Cada um de vocês vai morrer gritando, isso eu prometo. O Homem de Preto desapareceu como neblina ao sol, sua voz ainda ecoando pela noite. Berserker, com sua missão tão completa quanto possível, apenas ficou parado, silencioso como uma estátua. Durante vários longos minutos, o único som foi o estalo do pavimento superaquecido, esfriando com a brisa noturna, até que o som de passos suaves e minúsculos se juntou a ele. Ilha examinou a situação e suspirou. Que bagunça, disse ela, olhando para o servo caído e para o garoto ruivo caído não muito longe dela. Bem, pelo menos você lidou com isso. A fonte ainda terá que ser tratada, mas talvez destruir a energia projetada desacelere as coisas e me dê tempo para pensar. Ela virou um olhar sinistro para Cyber, que ainda tentava inutilmente se levantar. Isso é tudo culpa sua. Ele não estaria envolvido se não fosse por você. Eu deveria simplesmente deixar você desaparecer. Eu deveria mandar Berserker cortar você em pedaços, seu pequeno horrível. Iris Vi. A serva murmurou com os olhos desfocados e a voz monótona. O queixo de Ilha caiu. Esta era a mesma criada, é claro, que sua mãe e seu pai trouxeram para o castelo antes de deixá-la. Mas não era o mesmo ser. Não deveria saber disso. E definitivamente não deveria saber esse nome. Porque nada poderia ser simplesmente simples. Você, GRRRRRRRRR. Apenas fique aí. Ilha atacou o servo semiconsciente. Ela estava sendo petulante, ela sabia disso, mas tinha coisas mais importantes com que se preocupar agora do que fantoches fantasmas estranhamente experientes. Bufando, ela caminhou até Shirou e olhou para ele. Realmente parecia.
Oh, opa, ela pensou inexpressivamente. Seus circuitos mágicos, na primeira vez que ela os olhou, estavam quebrados, adormecidos, quase mortos. Agora eles brilharam. Os caminhos de mana não estavam ativos no momento, mas eram muito mais definidos do que a névoa cinzenta que eram quando ela se beijou, quando transferiu um pouco de sua própria mana para ele. E ela estava um pouco preocupada que a culpa fosse dela. Ele estava sofrendo de privação de mana, então tentei curá-lo. Eu poderia ter ativado algum poder adormecido quando fiz isso? Ela imaginou. Certamente não seria a coisa mais estranha que ela já tinha ouvido. A magia nem sempre era previsível. Muitas coisas poderiam causar tal despertar, e nem todas foram facilmente previstas. Foi problemático. A ativação de seus circuitos mágicos deu-lhe os meios para, se conseguisse, se envolver mais profundamente na Guerra do Santo Graal, que era o oposto do que Ilha desejava para ele. Bem, pelo menos significa que esta inconsciência não é nada sério. O choque da energia fluindo através dos circuitos recém-ativados foi demais para ele. Ele ficará bem quando descansar e seu corpo se acostumar com a mudança, ela pensou com algum alívio. Já era hora de ela receber boas notícias. Ela sorriu suavemente para o jovem e tirou uma mecha de cabelo de sua testa. Ele ficaria bem. Isso já compensou muito. Seus olhos se estreitaram, seu sorriso desapareceu e ela voltou seu olhar para a garota loira que ainda lutava para encontrar as pernas. Agora, o que eu faço com você? Ela perguntou. Berserker ergueu a arma e ficou tenso para atacar. Tentador, disse Ilha, mas não. Abaixe-se, Berserker. O jovem homúnculo caminhou até a serva e se ajoelhou para olhá-la nos olhos. Você é uma coisa confusa. Você sabe coisas que não deveria, e isso me irrita. E enquanto você estiver vivo, Shirou sempre será um alvo. Eu deveria matar você. Eu realmente deveria. Mas, ela suspirou irritada. Shirou não gostaria disso. Isso deixaria triste, e ele ficar triste me deixa triste. Yugi, por que fazer alguém feliz dá tanto trabalho? Ela rosnou. Eri. Cyber murmurou novamente, claramente lutando para focar os olhos, que então se arregalaram em choque. Não, você não é. Quem é? Isso não importa. O que importa agora é, você quer viver, Cyber? Ilha perguntou. Você precisa de mana. E se quiser, fará exatamente o que eu digo. Eu não. Você nunca me viu. Eu nunca estive aqui. Diga a Shirou que você levou Lancer embora sozinho. Ele nunca sabe o que aconteceu, disse Ilha. Essas são as condições deste acordo. Você não gosta delas, você pode encontrar outra fonte de mana. Não importa muito para mim. Mas Shirou quer que você fique. E presumo que você queira o mesmo? Cyber disse, e mesmo por trás da exaustão, ficou claro que a turbulência emocional de ter que escolher entre mentir para seu mestre e abandoná-lo estava pesando sobre ela. Eu então, juro. Ilha suspirou. Honestamente, eu meio que esperava que você escolhesse morrer, mas tudo bem. Aqui, ela se inclinou para frente, passando um dedo pela lâmina da Excalibur. Ela estremeceu ligeiramente com a dor, algumas gotas vermelhas brilhantes escorrendo de seu dedo. Precisaremos fazer um contrato temporário para que eu possa iniciar a transferência. Beba. A expressão enojada de Cyber mostrou exatamente o que ela pensava desse plano. Ilha corou furiosamente. Bem, eu não estou te dando mana de outra maneira. Cyber suspirou e permitiu que a jovem colocasse o dedo ensanguentado em seus lábios. Ilha estremeceu um pouco. Não foi um caso de perda de mana, embora ela pudesse senti-la começando a fluir para o servo caído, dando-lhe força e forma. Ela tinha uma vasta reserva, suficiente para sustentar todos os servos na guerra, se necessário. Era só que, bem, ter uma pessoa bebendo o sangue dela era nojento. O que? Ela também foi autorizada a ser humana. É melhor que ela esteja morta, Rin rosnou enquanto caminhava até Archer, torcendo a camisa. Ou eu vou acabar com você. Acho que não, ela desapareceu, mas não acredito que tenha causado dano suficiente para acabar com ela então. Archer começou. Ele foi interrompido pelo punho pequeno e elegante de Rin batendo em sua mandíbula. Ele suspirou, revirou os olhos e terminou. Isso não foi inteligente. Você quebrou a mão? Rin esfregou os nós dos dedos de forma maligna. Acho que não. E valeu a pena a dor. Foi? Foi mesmo? Não, Rin admitiu tristemente ao perceber que sua mandíbula nem parecia estar imaginando um hematoma. Vamos encontrar Emilia. Talvez possamos acabar com um pouco dessa agressão queimando a cabeça de Lancer. Eu não tenho nenhuma agressão, mestre. Você é quem tem atitudes irracionais. Acabei de sair de um lago, não discuta comigo. Rin proclamou, pisando forte e deixando um pequeno rastro de pegadas molhadas em seu rastro. Archer não riu dela. Alto. Cyber ficou de pé, esfregando uma gota perdida de sangue de seus lábios. Obrigado, mestre de Berserker. Duvido que teria desaparecido imediatamente, mas estava realmente muito vulnerável. Eu não fiz isso por você, Ilha murmurou, chupando o dedo para aliviar a dor do pequeno corte. Cyber assentiu uma vez, bruscamente. Shirou. Já é 2 vezes que seu servo interveio em seu nome sem motivo óbvio. Admito que fiquei um pouco confuso com isso, até ver você aqui. Muito agora faz sentido, mas muito mais não está claro para mim. Que horrível para você, Ilha começou em tom de zombaria, apenas para ser interrompida pela serva interrompendo sua tentativa de provocação. Por exemplo, porque o mestre de Esber está protegendo um mago Emilia, dada a desavença entre as famílias. Ilha estreitou os olhos com isso e tirou o dedo da boca com um estalo. E eu questiono porque você conhece o significado desses nomes. O que é você? Ela perguntou. Eu sei tudo sobre o Santo Graal e sei que você não deveria estar ciente de nada do que aconteceu na guerra anterior. Cyber cuidadosamente manteve um sorriso no rosto. Ela não tinha certeza, não completamente, de que a jovem fazia parte da família de Irisviel até aquele momento. Mas a reação dela ao nome de Ensber deixou poucas dúvidas. Ainda assim, ela era um fator desconhecido, e era melhor manter isso firmemente em mente, não importava o que Cyber pensava de sua falecida família. No momento não somos inimigos, mas também não podemos ser chamados de aliados.
Se você deseja manter segredos do meu mestre, então não vejo razão para ser totalmente franco com você. Eu poderia lhe dar uma razão, disse Ilha significativamente. Berserker ficou tenso. Cyber caiu em uma postura defensiva, sua lâmina em punho. Certamente comece a batalha. Isso tornará esta situação muito mais simples para mim. O ar estava denso de tensão. Berserker viu uma ameaça nas proximidades de seu mestre, e foi necessária toda a força de vontade de Ilha para impedi-lo de tentar rasgá-lo em pedaços. Apesar da mente de Ilha estar totalmente voltada para segurá-lo, os músculos do gigante negro estavam tensos para a batalha, e a sede de sangue saiu dele em ondas. Cyber não demonstrou medo apesar da aura palpável de malícia, o vento reunindo-se em torno de sua espada chicoteando em uma tempestade. Ilha suspirou. Tudo bem, você não se intimida facilmente. Não sei por que me incomodei, ela acenou com desdém. Por enquanto, vou deixá-lo fora da luz. Mantenha sua palavra e não teremos brigas, por enquanto. Cyber suspirou profundamente e lançou sua lâmina ao éter, realmente feliz pela chance de evitar uma batalha. Ela estava bem abastecida com mana novamente, mas o suprimento ainda era limitado e ela suspeitava firmemente que para derrotar Berserker, ela precisaria novamente recorrer ao seu nobre fantasma. Recuperar a força perdida não serviria de nada se ela a perdesse novamente imediatamente depois. De fato, no momento uma grande escuridão foi vencida e... não está morto. Os olhos de Cyber se arregalaram. Eu conheço minha lâmina como nenhuma outra. Nada que a enfrentasse dessa maneira poderia ter sobrevivido, ela disse categoricamente, sua voz com um orgulho ligeiramente adorável e ofendido. Se Shiro estivesse consciente, provavelmente estaria corando. E foi definitivamente impressionante, admitiu Ilha. Até meu Berserker pode ter tido problemas para matar você. Obrigado. Mas o problema é que essa não era a criatura. Pelo menos esse não era o seu núcleo. Era uma espécie de maldição projetada. Uma extensão da fonte principal. Você pode ter destruído o boneco, mas a central fonte sempre pode criar outra. Pode levar algum tempo, mas a ameaça não foi destruída. Pelo menos, ainda não. Os olhos de Cyber se estreitaram. Como você sabe disso? Ilha ponderou suas opções. Eu poderia contar a ela. Se Cyber soubesse do parasita Makiri na casa de seu mestre, ela seria obrigada a defendê-lo. Talvez até destrua a fonte do Graal Negro. Não importa quão poderoso seja, esse fantasma nobre poderia definitivamente destruí-lo. E então o amigo próximo de Shiro morreria, e ele ficaria arrasado, e... Gai! Ilha gritou. Por que ser bom é tão difícil? Com licença? GRRR nada? Não importa, você não precisa saber, Ilha retrucou. Se você quer minha ajuda para lidar com esta criatura, reter informações não faz sentido, destacou Cyber. Tudo bem, Ilha rosnou. Nesse caso, porque você não me conta uma coisa. Como você sabia o nome Irisviel? Como você sabia alguma coisa sobre a última guerra quando seu mestre não sabe? Cyber suspirou e abriu a boca para admitir a derrota, quando alguém chegou antes dela. Porque ela esteve lá pessoalmente na guerra, é claro. Porque ela é especial. Única. Preciosa, disse uma voz dolorosamente familiar. É apenas mais uma razão pela qual ela pertence a mim. Não foi totalmente diferente de quando a sombra atacou, embora também não seja totalmente semelhante. Como antes, a aura de negatividade pura e enjoativa era tão densa que era quase difícil respirar em sua presença, como se o ar tivesse de alguma forma se tornado uma névoa espessa e venenosa. Mas havia duas diferenças fundamentais. Primeiro, o poder exalado pela sombra, embora carregasse uma aura palpável de malícia, também carregava o inconfundível tom de tristeza. A fome desesperada e a clara intenção de matar eram óbvias, mas igualmente impressionante era a sensação de dor e solidão, como se a própria criatura estivesse em agonia indescritível, mesmo destruindo tudo em seu caminho. Em contraste, a aura que brilhava na noite agora era muito mais brilhante, e ainda assim, de alguma forma ainda mais vil, nenhum sentido de qualquer qualidade além de orgulho, possessividade e desprezo terrível e contundente. Em segundo lugar, e mais preocupante, a aura também parecia ser muito mais poderosa. Os olhos das duas mulheres foram atraídos para o topo de um poste de luz quebrado, onde descia uma figura dourada que parecia brilhar com uma luz interior mesmo em meio à escuridão. Os olhos de Cyber se arregalaram em algo entre surpresa e horror. Olá, Cyber, disse Gilgami. Eu pretendia ir buscá-lo mais tarde, mas descobri que simplesmente não podia esperar. Estava mais escuro em outro lugar. Ela era uma mulher sem importância. Ela tinha saído com amigos, recusando-se a permitir que rumores de vazamentos de gás e assassinos a impedissem de viver sua vida. Isso foi ironia. Ela voltou para casa, atordoada e reconhecidamente um tanto bêbada. Embora ela estivesse pelo menos sóbria o suficiente para perceber que não deveria dirigir, ela estava começando a se arrepender de ter escolhido caminhar. Alguns ienes por um táxi poderiam ter sido uma escolha sábia, embora sua casa ficasse facilmente próxima a pé. As luzes da rua não estavam acesas, a noite parecia muito mais escura do que deveria, e sem nenhuma razão que ela pudesse determinar, ela simplesmente sentia como se estivesse sendo observada a cada passo que dava naquela escuridão rodopiante. Algo caiu sobre ela vindo das árvores, algo úmido, pesado e escorregadio ao toque. Ela gritou em choque compreensível, mas não tão alto quanto ela soltou quando sentiu presas minúsculas e afiadas da massa viscosa cravarem-se em seu pescoço. Ela arrancou-o da pele e jogou de lado, mas a essa altura uma segunda criatura caiu e agarrou seu braço, mordendo furiosamente. Depois um terceiro, um quarto, um quinto, tantos que ela perdeu a conta.
Dezenas de navalhas cravadas em seu corpo, cravando-se nela, a carne lisa e pálida desaparecendo em seu corpo. Seus tornozelos foram cortados e ela caiu sobre um enxame de mandíbulas abertas, centenas delas, um tapete de formas vis e contorcidas correndo sobre ela e dentro dela. Uma sensação como estar enterrado em milhares de facas famintas. A dor estava além da compreensão. Ou talvez fosse simplesmente porque sua mente não conseguia mais registrar sua situação com clareza suficiente para expressar plenamente a agonia. Não era assim que a vida deveria ser. Isto não deveria acontecer. Ela era uma mulher sem importância, mas estava viva. Ela amou e foi amada. Ela havia construído uma vida para si mesma e estava contente. Não era assim que ela deveria morrer. Por um tempo, o único som era o de ossos sendo quebrados e o contorcer-se de ver-me sobre uma forma feminina enterrada que rapidamente ficou imóvel. Quando o silêncio finalmente caiu, foi quebrado pelo gemido de desconforto de um velho ao se levantar dolorosamente. Ai, Zouken matou e engasgou. Uma boa mudança, mas só fica mais difícil com o passar dos anos, principalmente quando a mudança não foi planejada como esta. Normalmente ele preferia esperar pelo menos uma noite, muitas vezes muitos dias, meses, até ocasionalmente anos adormecidos com a mente dividida entre o enxame e em recuperação, antes de reivindicar um novo corpo. Mas os acontecimentos estavam se desenrolando de forma desagradável. Ele foi cada vez mais forçado a intensificar seus planos e não podia mais se dar ao luxo de descansar. Haveria tempo para uma pausa quando seus planos voltassem aos trilhos. Interessante, disse uma voz como vento soprando através de uma árvore morta. Então seu corpo anterior também não era seu? Zouken abriu seus novos olhos e procurou através da fina linha das árvores. Depois de alguns momentos, a máscara de caveira branca desapareceu quando o assassino se permitiu ser visto. Ah, o velho mago disse. Você está um pouco atrasado. Presumi que você não queria ser visto comigo. Foi por isso que você procurou este encontro na calada da noite, longe de olhares indiscretos, não foi? Você procura preservar seu anonimato como mestre. HMMMMPH. No futuro, dê mais valor ao meu bem-estar físico. Esta foi uma experiência desagradável. Fiquei nervoso por um momento, admitiu o assassino. Quando Lancer matou você, pensei que precisaria procurar um novo mestre. Mas você tem algumas características únicas pelo que vejo. De fato, meu verdadeiro corpo morreu há muitos anos. Estou reduzido a isso, um parasita que rouba os corpos de outras pessoas para sobreviver, Zouken riu. Uma existência distorcida, tenho certeza. Vermes na forma de um homem. Mesmo agora posso ver os lugares que eles assumiram na forma de órgãos, imitando a carne para moldar você. Mas então, é menos distorcido do que eu? Talvez estivéssemos realmente destinados a trabalhar juntos. Então, assassino disse suavemente, a máscara de caveira voando de galho em galho aparentemente sem propósito. Tão tagarela. Sua mente se estabilizou então? De fato. Recuperei minhas memórias e meu desejo com a carne do coração de um assassino. O assassino caminha nas sombras e busca o caminho para a eternidade, disse a voz seca e sem vida. Mas então, eu também fico confuso. Eu não poderia ser convocado, exceto por alguém que compartilha meu objetivo, e também trilha o caminho para a imortalidade. No entanto, você parece já ter encontrado o prêmio tão procurado. A risada de Zouken estava misturada com irritação. Não confunda isso com imortalidade. Embora os anos não reivindiquem minha vida, a dor que o tempo acumula sobre mim em troca está além da sua imaginação. Eu apodreço, assassino, apodreço enquanto estou de pé. Este novo corpo já começou decadência longa e lenta. Em algumas semanas, no máximo, será inútil. Os vermes incapazes de me manter nesta forma, terei que procurar uma nova carne, e a agonia começará novamente assim que eu a reivindicar. Não é imortalidade. Isto é sofrimento sem fim. Por que não assumir uma nova forma então? Por que permanecer no corpo de um homem velho, não importa quantas vidas você consuma? Porque não posso assumir outra forma, sibilou o velho. A caveira branca murmurou. Então a questão é a sua alma. Esse é o segredo. Cada novo corpo assume a forma da alma, e a alma está podre, Zouken rosnou. O tempo eventualmente afeta até mesmo os corpos etéreos. Esta alma apodrece, e qualquer recipiente em que ela habite apodrecerá da mesma forma. Você entende agora, velho homem da montanha? Você vê por que ainda posso sonhar com uma vida sem fim. Essa dor está além da minha capacidade de aguentar o tempo todo. Deve ser limpo da minha alma. O tormento sem fim. Eu me odeio por tê-lo, odeio o mundo por permitir isso, odeio todos os humanos vivos por sua liberdade. Viver sem ele. Odeio tudo que se move neste mundo ou em qualquer outro. O Santo Graal será minha liberdade. Assassino, não há propósito maior para isso. Assassino ouviu o velho vomitar seu veneno sem comentar, mas sua mente chegou à conclusão com bastante rapidez. Meu mestre, então já está louco, pensou. Era a conclusão lógica. Culpar o mundo por uma dor que era inteiramente culpa dele, mas ainda assim agarrar-se à vida apesar de tudo? A mente de Zouken matou estava claramente perturbada, levada além do ponto da razão ou da empatia pela pura agonia de sua existência. Sofrimento sem fim que se estendeu por séculos. Suponho que não possa ser compreendido por mim, mas a verdade é bastante simples de entender, disse assassino. Embora nossas circunstâncias sejam diferentes, nós dois vivemos como monstros desumanos, Zouken matou. E embora seu raciocínio possa ser único, é um objetivo simples que você busca. Você não quer morrer, viver para sempre, não importa o custo, disse assassino. Só isso já faz de você a escolha perfeita para ser meu mestre. Defina o caminho, mestre de matou. Assassino, o servo das sombras, enfiará uma adaga profundamente nas costas de qualquer um que tente barrar seu caminho. O velho mestre sorriu. O ar em que ele estava era simultaneamente iluminado por seu brilho indiscutível e contaminado pela pura malícia que emanava dele em ondas. Aqueles olhos vermelhos percorreram o corpo de Cyber de cima a baixo, absorvendo cada curva de aço e babado de tecido, absorvendo cada detalhe de seu rosto e forma.
Fantástico, ele respirou. Tão impressionante quanto me lembro. Diga-me, Cyber, você se lembra da minha proposta da última guerra? Você caminhará comigo de boa vontade ou devo forçar isso de você? Não tenho nenhum problema com nenhum dos dois, embora pudesse ser mais gentil se você escolheu o primeiro. Archer. Cyber respirou. O que? Ilha retrucou. Isso não é Archer. Isso não é. Era impossível. Ela era o Santo Graal, e não poderia haver servo que ela não conhecesse. Mais precisamente, ela já tinha visto o Archer da guerra, e o ser que estava diante dela não era ele. Aquele Archer estava, triste mas caloroso. Ilha não tinha nenhum ódio particular por ele. O olhar que ele lançou sobre a cena sugeria que para ele, Cyber era a única coisa viva em seu campo de visão. Todo o resto não valia nada, não tinha mais valor, não era mais importante que o ar vazio. Ilha também era uma nobre e sabia que poderia administrar uma arrogância de altíssima qualidade. Mas mesmo ela não era capaz de olhar através de pessoas que ela nem conhecia como se elas não existissem. Foi necessário um tipo de mente muito específico para reescrever sua própria percepção da realidade, sem nenhum propósito além de fazer alguém se sentir inferior. O Cavaleiro de Ouro voltou seu olhar para a ilha, e sua expressão mudou para desinteresse e desgosto. Um desprezo tão profundo que Ilha quase ansiava por ser ignorado novamente. Você não recebeu permissão para falar, disse ele, e gesticulou vagamente. Algo gritou no ar com um som semelhante ao de um enxame de vespas furiosas, seguido por um borrão na frente dela e pelos gritos de metal contra metal. Demorou um momento para a Ilha perceber o que havia acontecido. O Servo Dourado atacou, golpeou para matar um completo estranho com tanta empatia quanto um homem mais comum apareceria no esmagamento de uma mosca. Berserker, é claro, saltou na frente dela, procurando bloquear o ataque com seu próprio corpo, defendendo-a da única maneira que podia. E Cyber, por sua vez, saltou para defendê-lo, sua venerável lâmina desviando a antiga espada que o Archer havia disparado contra o jovem homúnculo, fazendo-o girar e impactar no pavimento com a força de uma pequena bomba. O que? Ilha ofegou. Cyber voltou um pequeno sorriso para ela. Talvez Shiro esteja me influenciando de maneira estranha, para defender um inimigo em potencial. Ou talvez eu ainda esteja simplesmente curioso para saber o que você sabe sobre as estranhezas desta guerra. Mas este Archer não é meu aliado, Lady Ainsber, e você tem uma dívida de assistência. Se você se opõe a ele, então eu estou com você. Ilha apenas piscou. Talvez houvesse alguns benefícios colaterais em toda essa coisa de fazer o bem afinal. O Archer de Ouro olhou para sua lâmina descartada com uma expressão entre confusão e leve curiosidade. Ele inclinou a cabeça para a esquerda, depois para a direita, olhando para a espada como se fosse a única coisa no mundo. Ele ignorou não apenas Cyber, mas o muito mais notável Berserker, que estava claramente lutando com o desejo de rasgar a pequena mulher para chegar ao homem de armadura dourada, com apenas a vontade confusa de Ilha impedindo de fazê-lo. Isso durou vários segundos antes que ele falasse. Cyber, isso significa que você está escolhendo me desafiar? Claro. Minha resposta à sua proposta não mudou desde nossa última reunião, Archer disse Cyber com firmeza. Mesmo que não fossemos inimigos, dificilmente suportaria tal insulto ao meu orgulho. O Archer dourado jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada. Sim, isso é bom. O desafio em seus olhos é exatamente como eu me lembro, Cyber. Esse é o espírito que exijo da mulher que escolhi como minha noiva perfeita. De noiva? Ilha guinchou sem ter certeza se entendia o que estava acontecendo aqui. Cyber, ele é seu ex-namorado. O quê? Mestre de Berserker, por favor, evite dizer coisas tão desagradáveis. Ele nada mais é do que um caipira excessivamente agressivo que tentou me forçar e foi rejeitado. Cyber retrucou, sua compostura visivelmente dando lugar à irritação. HMMMMPH. Você diz isso como se fosse ruim, mas o fato é que você deveria ser honrado, rei dos cavaleiros. Disse o homem de armadura com o sorriso mais insolente que Ilha pensou ter visto. Ser escolhido por mim é um grande privilégio. Somente os tesouros mais raros e preciosos são suficientes para chamar minha atenção, e eu escolhi você acima de todas as mulheres para se sentar aos meus pés. Certamente você pode ver o significado disso. Isso significa que acima de qualquer um dos tesouros inestimáveis em meu cofre, você seria meu maior bem. Qualquer bugiganga que você desejasse seria sua, qualquer decreto que você desejasse ouvir dos lábios do rei seria escrito inexoravelmente na lei do mundo. Mais do que sua devoção eterna. Muitas mulheres massacrariam suas próprias famílias por tal honra, e digo isso por experiência própria. Cyber estremeceu. Eu não consigo compreender você, Archer. Pensar que qualquer rei poderia abandonar seu orgulho e jurar lealdade a um animal sem coração como você. Sem coração? O Archer dourado perguntou, seu sorriso só aumentando. Ora, minha querida, só posso fazer tal oferta porque te amo profundamente. Oferecer-lhe qualquer coisa é uma antítese para mim, mas vale a pena qualquer preço para ter você ajoelhado diante de mim em adoração, meu Cyber. Ilha franziu a testa. Isto é errado. O homem de armadura inclinou a cabeça para o lado, seu sorriso desaparecendo. Sinto muito? A marionete de carne esqueceu que não tem permissão para falar? Isso está errado, Ilha rosnou mais uma vez, seus olhos vermelhos fixando-se nos do estranho desdenhoso. Se você ama alguém então fazer qualquer coisa que o deixe triste deveria deixar você triste. E fazê-lo feliz deixa você feliz. Se você tiver que forçá-lo a amar você de volta, então não está certo. Eles deveriam amar você porque amam você. Cyber se virou para olhar a jovem no rosto, com um sorriso caloroso no rosto. Bem falado, Lady Ainsber. Talvez escolher lutar ao seu lado tenha sido uma decisão melhor do que eu imaginava. O homem de armadura dourada, por outro lado, apenas parecia irritado. Bem,
Eu suspeitava que chegaria a esse ponto, então acho que não deveria ficar terrivelmente chocado. Muito bem, Cyber. Se você mais uma vez recusar minha generosa proposta, suponho que teremos que fazer isso da maneira mais difícil. Enquanto ele falava, o ar atrás dele começou a brilhar e eles surgiram. Espadas, lanças, machados, foices, punhais, martelos, armas de todos os formatos e tamanhos. Cada um fazendo o ar ao seu redor zumbir com poder mágico bruto, cada um obviamente inestimável, e cada um. Fantasmas nobres, os olhos de Ilha se arregalaram. Não havia como negar. Cada lâmina era um autêntico fantasma nobre. Seu primeiro pensamento, sua fervorosa esperança, foi que o inimigo tivesse algum poder que lhe permitisse criar uma arma falsa à imagem de um fantasma nobre. Isso ela poderia ter entendido. Isso poderia ter sido possível. Mas não havia como negar. Todas e cada uma das muitas armas que apareciam no ar atrás do homem praticamente queimavam com a aura de poder e dignidade reverente que só um verdadeiro nobre fantasma possuía. Mas são dezenas. Nenhum servo poderia ter tantos, poderia. Temo que o lendário rei dos cavaleiros lutando ao lado de um companheiro semideus não seja algo que eu possa tratar com delicadeza. Com você aqui, Cyber, tentarei não matá-lo por acidente, disse ele, com um pouco mais de alegria do que as palavras sugeriam que deveria. Suas palavras não são tranquilizadoras, murmurou Cyber. Eles deveriam ser. Acredite que se eu for forçado a destruir você, vou me arrepender profundamente nos próximos anos. Seria como cegar um grande artista, cortar a língua da boca de uma estrela soprano. Destruir uma verdadeira obra de arte, você sabe como isso me machucaria? Gilgame ronronou. Mas você me deixou pouca escolha. Você não virá de boa vontade, então temo que tenha poucas opções. Então, como isso soa? Berserker pode morrer, e seu mestre também. Então vou forçá-lo a contratar com a criança e traga-a de volta para minha casa para protegê-la e garantir sua obediência até que a guerra termine. Bem, vou transformar sua espada sagrada em pó, quebrar sua armadura e arrastá-lo para meu domínio, chutando e gritando. Esmague esse desafio de seus olhos e faça de você um escravo flexível, para ir em frente e esmagar os outros servos em meu pedido. Oh, eu sei que parece um pouco cruel, mas afinal, dificilmente posso deixar um tesouro como você sozinho. E as espadas começaram a voar. Oh, inferno, Archer murmurou, o som dos impactos começando a ecoar pela cidade. O que é aquilo? Rin murmurou. Parece que alguém está jogando bombas ou, pior, temos que nos apressar. Essa sombra drena a vida de tudo ao seu redor, e enquanto estiver ativa, as pessoas dormirão com praticamente qualquer coisa, Archer retrucou. Mas agora acabou, e é apenas uma questão de tempo até que alguém comece a notar aquele som. E qualquer um que se aproximar dessa batalha vai morrer. Os olhos de Rin se estreitaram. Ele está escondendo coisas de mim novamente. Ele sabe o que está acontecendo mais do que pode dizer, e não me conta. E isso pode muito bem nos matar. E caramba, estou correndo atrás dele de qualquer maneira. Não pela primeira vez e nem pela última, Rin questionou sua própria sanidade. Mas, ela também continuou correndo. Cada lâmina rasgou o ar, deixando um rastro de luz dourada que brilhou contra a visão de Ilha e impactou com a força de uma pequena bomba. Não apenas algumas lâminas, eles vieram 3 ou 4 de cada vez, e a chuva não diminuiu visivelmente entre as salvas, o que tornou a defesa do Cyber ainda mais impressionante. Berserker era, diante da tempestade de luz, pouco mais que um alvo gigante. Ele não era capaz de se defender além de simplesmente desferir um ataque ocasional para longe de si mesmo, o que ele raramente se preocupava em fazer e, francamente, não poderia ter feito hoje. A saraivada de mísseis caiu sobre ele rápido demais e as lâminas eram numerosas demais. Mesmo o poderoso Berserker teria sido cortado em pedaços. Sua única esperança de atacar o inimigo e de poder alcançá-lo antes que a tempestade interminável de fantasmas nobres destruísse todas as vidas que ele tinha. Mas Cyber poderia fazer o contrário. Excalibur disparou pelo corpo da garota como um raio, a glória nua da lâmina dourada afastando as armas enquanto elas choviam às dezenas. Sua velocidade e foco eram muito mais nítidos do que durante a luta com Lancer. O influxo de mana de Ilha traz alguns benefícios óbvios. A espada sagrada parecia estar em vários lugares ao mesmo tempo, desviando a barragem de lâminas com uma chuva de faíscas brilhantes e o grito de metal contra metal. As lâminas choveram sobre ela, e ainda assim ela não apenas desviou cada uma delas para fazê-las cair no chão, mas também conseguiu avançar em seu ataque em direção ao Archer dourado. A chuva de lâminas não a atrasou nem um pouco, e o gigante negro seguiu seus passos. Ele tentou prejudicar seu mestre. Isso morreria. Este foi o mais próximo de um pensamento que Berserker poderia ter. A única coisa que poderia chegar perto de acreditar. A mente de Berserker era um programa vazio, uma névoa vermelha que não conseguia conter nenhum conceito, exceto a violência, a obliteração estúpida de qualquer inimigo que estivesse diante dela. Mas perfurar aquela névoa agora era algo que vinha de fora daquela violência programada e desumana que nem sequer poderia ser verdadeiramente chamada de raiva. Ele tentou prejudicar seu mestre e morreria. Desde que a primeira espada voou, cada átomo do ser de Berserker ansiava por rugir para a batalha e rasgar membro por membro sangrento do atacante, esmagar os restos até que nada restasse além de uma mancha sangrenta no machado-espada. Ele não temia as lâminas de seu inimigo, não temia a agonia que elas poderiam infligir, embora até ele pudesse sentir que cada uma delas era uma ameaça mortal. Ele não podia temê-los. Para sentir medo, ele teria que valorizar a sua própria existência, e não era capaz disso. Apenas as ordens de seu mestre tinham alguma influência sobre seu desejo de destruir, e ela o segurou no momento. Foi tão simples assim. Ela não segurou mais.
Berserker atacou o inimigo e Cyber atacou diante dele. Lâminas que poderiam ter perfurado até mesmo sua pele foram afastadas quando a lâmina de Cyber os atingiu no ar com velocidade, mesmo que ele tivesse dificuldade em perceber. Foi apenas a vontade de seu mestre que ele não cortasse a coisinha ao meio enquanto ela estava de costas, abrindo caminho para o verdadeiro inimigo. Finalmente, porém, ele não pôde esperar mais. A névoa mortal encheu seus sentidos, superou todo o resto, e Berserker saltou. O inimigo estava perto, agora, muito perto de dor. Houve dor, quando o inimigo gesticulou e meia dúzia de raios de luz atingiu o peito e as pernas do gigante, perfurando a carne de bronze. Sua própria arma despedaçou uma lança, fazendo-a se espatifar em estilhaços, mas mais vieram. Rins, fígado, pulmões, quadríceps e finalmente o coração foram todos perfurados por lâminas antigas. O corpo do gigante aéreo despedaçado no espaço de um instante. Berserker morreu. Isto não o atrasou. O ataque saltitante não diminuiu nem um pouco. Um coração perfurado por uma espada continuou a bombear sangue. Os pulmões despedaçados por lanças continuaram a respirar. Sustentado até a morte agora pelo nobre fantasma do espírito heróico Hércules. Mão de Deus. Para cada um de seus lendários 12 trabalhos, ele recebeu agora uma nova vida dos deuses. Mesmo agora, sem saber e sem pensar, esta proteção divina permaneceu. Berserker desceu sua lâmina sobre a cabeça do inimigo, um golpe que não poderia deixar de destruir até mesmo um servo. O poste de luz onde ele estava foi amassado apenas pela onda de choque, o pavimento rachou. Mas o inimigo não morreu, pois a lâmina de pedra caiu inofensivamente no ar vazio que, no entanto, resistiu à sua invasão com muito mais firmeza do que o aço jamais poderia ter feito. Houve um estalo no ar quando o escudo invisível se dobrou sob o poder de Berserker, mas não quebrou, e o gigante negro estava agora desequilibrado preso no ar. As lâminas envoltas em luz atingiram o alvo mais uma vez, cada uma impactando com a força de um míssil, fazendo Berserker voar para trás, sua grande forma rasgando um sulco no pavimento sólido enquanto mais armas antigas perfuravam seu corpo e finalmente uma guerra antiga. Axé perfurou seu pescoço, quase arrancando a cabeça de seus ombros. Berserker morreu. Ele ignorou isso e levantou-se, rugindo em desafio. O gigante negro investiu contra a tempestade de lâminas que se aproximavam, incapaz de realizar qualquer outra ação, incapaz de fazer qualquer coisa além de saltar sobre o inimigo, despedaçá-lo, não importando o custo para si mesmo. E Cyber saltou na frente dele, sua espada sagrada cortando rastros no ar enquanto ela cortava as armas uma após a outra, sua lâmina parecendo mais uma parede sólida de metal do que uma única espada. Antigas lâminas de poder e majestade atingiram-na e foram afastadas como sucata pela espada da vitória prometida. O archer dourado jogou a cabeça para trás e riu. Sim, isso é o que eu esperava. 100 lâminas e vocês dois ainda vivem. Mostre-me mais, combine sua força. Ataque-me com todo o seu poder. Isso é o que eu queria ver. Mostre-me tudo que você tem, Cyber. Ele gesticulou, e as armas atrás dele no ar se multiplicaram em número 5 ou 10 vezes. Dezenas tornaram-se centenas, cada uma delas iluminando a noite com a aura de seu poder. Não havia dúvida, nem mesmo Cyber conseguiria repelir tantos. Quando eles fossem lançados, seriam uma gaiola de metal voador perfurando os dois servos de todas as direções. A terra onde eles estavam seria aniquilada com certeza. Isso torna tudo ainda mais satisfatório, ele ronronou. Quando você falha. Zouken voltou para casa, aproveitando a sensação de sua nova forma. Já estava apodrecendo, é claro, já com dores, mas não tanto quanto o último. Foi o mais próximo do alívio que ele foi capaz de sentir, e ele tirou o máximo de prazer que pôde disso. Oh meu Deus, ele disse com uma risada seca, ouvindo os impactos distantes. Parece que alguns jovens estão participando de um debate animado. Que bom. Assassino, pouco mais que uma sombra na brisa, não compartilhava da diversão. Servos. 3, e entre eles tamanho poder que mal consigo compreender. Acredito que até sua estranha abominação foi destruída pelo poder descoberto liberado. Zouken sorriu. Talvez o poder estendido tenha sido brevemente disperso, mas a fonte é bastante segura. Embora sim, você não acha? Raramente escolho a abordagem direta, mas, neste caso, pode ser justificada, admitiu o assassino. Caster é alarmante. Não sou o único que percebeu isso, presumo. Não, de jeito nenhum, Zouken concordou. Essa precisa ser controlada, e logo, antes que ela estrague os planos que passei a última década preparando. E, no entanto, destruí-la completamente pode estar além de nossas habilidades no momento. Realmente irritante. Bem, suponho que temos nenhuma escolha específica no assunto. Teremos que colocá-la sob meu poder. Há pouco mais a ser feito. Ela não parecia ser do tipo que aceita ordens, mestre, assassino disse diplomaticamente. Na verdade não, Zouken disse com um pequeno sorriso, mas não é algo com que você precise se preocupar muito ainda. Eu pensei um pouco sobre o assunto e acredito que com as devidas precauções, suas escolhas pessoais não importarão em nada. Todos. Você tem algum meio de controlar Caster e Lancer? Mas eles se tornaram um pouco mais do que extensões da escuridão. Você possui algum tipo de feitiço de controle embutido na estrutura da criatura das sombras? Uma compulsão provocada pelo Santo Graal? Assassino se perguntou. Mas, não se você tivesse esse método, você já o teria usado antes. Zouken riu. De fato, e é por isso que o método em questão não é nada tão contundente quanto um feitiço de comando. Eu vivi muito, assassino, e aprendi muito sobre a natureza dos humanos, espirituais ou não. Depois desse tempo, dificilmente poderia ter não conseguido aprender a lição mais importante de todas. Com alavancagem suficiente, os humanos podem ser persuadidos a fazer muitas coisas que são contra a sua natureza. E acredito que tenho a alavancagem em questão. Ah, sim. Você tem algum plano específico para compartilhar a natureza desta alavancagem, meu mestre? Ou devo continuar lutando em feliz ignorância? Assassino perguntou secamente.
A risada de Zouken foi, se possível, ainda mais seca. Isso ficará claro em breve. No momento, assassino, tenho uma tarefa para você. A ser concluída antes do fim da noite, não, antes que a batalha que ouvimos seja concluída, se possível. Assassino ficou em silêncio por um breve momento, e Zouken não pôde deixar de refletir sobre o quão bem Assassino foi capaz de transmitir suas emoções sem rosto. A confusão era palpável. Não é como se eu precisasse de tempo para descansar, é claro, mas antes que o conflito termine? Se você está optando por me enviar para um conflito direto com aqueles monstros, devo lembrá-lo que as habilidades do assassino mentem. Em furtividade e engano, disse Assassino finalmente. Eu seria capaz de realizar pouco, exceto minha própria destruição, se me envolvesse nesse tipo de conflito. Zouken riu baixinho. Não, nada tão evidente assim. Só preciso que você faça uma curta viagem a uma casa local e compre um certo item exclusivo para mim. E com isso, alavancagem. Cyber esteve em batalhas suficientes para perceber que esta estava indo mal. O problema era Berserker. Apesar de todo o seu poder e velocidade, ele não era um bom companheiro de equipe, apenas porque parecia quase incapaz de realmente agir como companheiro de equipe. A essência da batalha em grupo era combinar a habilidade e o poder dos combatentes para formar um todo superior. Todos os membros da equipe tiveram que apoiar os demais, auxiliando seus aliados tanto no ataque quanto na defesa, permitindo-lhes avançar como unidade e repelir contra-ataques de forma mais eficaz. Mas Berserker, por sua própria natureza, não era capaz disso. Ele viu um inimigo e o esmagou, simples assim, sem a menor preocupação se essa era ou não a melhor tática. Ele se precipitou em ataques letais, prejudicando profundamente a capacidade de Cyber de repelir ataques dele, e em geral não fez nenhum esforço para lutar ao lado dela de forma alguma. Honestamente, ela se perguntou se talvez ela tivesse ficado melhor em alguns aspectos se simplesmente permitisse que ele fosse destruído e usasse isso como cobertura para seus próprios ataques. A mana que ela ganhou da jovem Ensber era substancial, mas não ilimitada, e ela não queria usar seu fantasma nobre novamente, a menos que não tivesse escolha. Mas Echarcher, seu poder era tal que esse último recurso já começou a se tornar tentador. Foi exatamente como na última guerra. Ele não lutou com nenhuma habilidade especial, mas a tempestade de lâminas desceu sem fim, tornando qualquer avanço contra ele uma perspectiva suicida. Se ela quisesse chegar perto o suficiente para derrubá-lo sem utilizar todo o poder de Excalibur pela segunda vez em uma única noite, ela iria identificar seu verdadeiro fantasma nobre e derivar sua fraqueza como um espírito heróico, ou de alguma forma diminuir o ataque contra ela, e permitir que ela vá para a ofensiva. Berserker poderia fazer o último com sua morte. Foi a escolha lógica. Mas um cavaleiro não abandonou seus companheiros. Sempre. Berserker pode realmente estar longe de ser um companheiro ideal, mas seu mestre salvou a vida dela e, por extensão, a de Shirou. Enquanto ela não se voltasse contra eles, a lâmina de Cyber a defenderia. Foi tão simples assim. Se ela não pudesse usar a tática mais lógica, então, ela teria que se contentar com o pouco ortodoxo. Seu companheiro foi incapaz de lutar com base em qualquer coisa além do instinto básico, então ela teria que combinar suas próprias táticas para se adequar às dele. E ele também tinha certas vantagens. Mais especificamente, seu poder, durabilidade e velocidade eram incomparáveis. Qualquer outro servo já teria sido destruído pelos ferimentos que sofreu e com um único golpe, ele já havia quebrado o escudo de Archer, uma defesa que ela sabia por experiência própria ser realmente formidável. Se ela pudesse abrir caminho para ele e lhe dar a chance de desferir um ataque verdadeiro com os pés firmemente plantados, ela não teria dúvidas de que ele poderia destruir qualquer inimigo com um único golpe. E se ele não pudesse se dar a chance de desferir aquele golpe, ela o faria. Em vez de tentar lançar uma defesa estacionária, ela derramou prana em suas pernas, o ar ao seu redor explodindo com o vento devido à liberação repentina de poder. Ela atacou a velocidade da explosão de prana, permitindo que ela se mantivesse um pouco à frente da investida do próprio Berserker, tão perto que ela podia sentir a respiração da fera em suas costas, sentir a vibração de seus passos. E enquanto ela atacava, ela cortou a tempestade de lâminas. Não foi um bom plano. Atacar enquanto mantinha uma defesa sólida e canalizava prana para fortalecer seus membros era uma tática que sobrecarregava até mesmo suas habilidades de esgrima e instintos de combate. Mesmo enquanto se movia com a morte à sua frente e um aliado disposto a atropelá-la atrás dela, ela podia sentir a eficácia de suas defesas diminuindo. Uma espada passou roçando sua bochecha. Outro atingiu a armadura de seu braço esquerdo e ela sentiu o membro ficar dormente. Ela recuperou a guarda, sacrificando a defesa de sua barriga para manter a defesa de seus membros. Ela podia confiar em sua armadura para dar alguma proteção ao seu coração, mas se suas pernas fossem danificadas ela morreria aqui, isso era certo. Cyber, você está tentando morrer em defesa de um cachorro louco? Um sacrifício tão inútil é tão adorável como você, meu tesouro, ronronou Archer. Bem, vamos tornar as coisas mais difíceis para você então. As lâminas no ar atrás dele se multiplicaram em número mais uma vez, a luz dos portais iluminando a noite tão brilhantemente era como se o sol tivesse nascido. A tempestade de espadas tornou-se tão intensa que parecia mais uma sólida parede de metal pressionando sua guarda, e ainda assim Berserker garantiu que ela não poderia desacelerar. Até que, com um grito de metal contra metal, a pressão em seus braços e a dor lancinante em seu corpo cessaram de repente, substituídas por uma onda de choque que a atingiu, fazendo seu cabelo e saia farfalharem loucamente. A súbita ausência de resistência foi tão chocante que ela quase tropeçou, falhando em seu ataque naquele momento, antes de conseguir se endireitar com pouco mais do que um leve passo em falso e continuando a carga. Pelo canto dos olhos, ela viu a causa. Flechas, ou eram espadas.
Ela não sabia dizer, eles se moviam muito rápido e impactavam as lâminas douradas do archer com muita força para vê-los claramente, mas eram numerados a centenas, cada um se movendo na velocidade de uma bala e derrubando um fantasma nobre. Você? Rosnou o Homem de Ouro, seu rosto assumindo sua primeira expressão que não era nem de supremacia presunçosa nem de desinteresse absoluto, puro, simples, de ódio. Sim, eu disse Archer, seu próprio rosto com uma expressão muito presunçosa, seu arco nas mãos e o ar ao seu redor brilhando com espadas prateadas que brilhavam para encontrar as lâminas douradas de frente. Cyber, leve-o. Cyber não precisou ser informado 2 vezes. Com fogo de cobertura tirando a pressão sobre ela, o ataque de Cyber redobrou baixando sua arma, mesmo quando o Berserker golpeou de cima. Ela podia ver uma lança enfiada completamente na mão que segurava a arma, mas isso não pareceu afetar em nada o poder do golpe. Excalibur atingiu algo invisível e ainda mais forte do que qualquer escudo de ferro que ela já havia cortado em uma vida inteira de batalhas. A lâmina dourada soltou faíscas no ar aparentemente vazio, depois cavou no nada sólido, rachaduras apareceram no ar rarefeito. Até que o golpe de Berserker acertou, e o escudo divino se quebrou como vidro sob o poder combinado dos 2 servos de combate corpo a corpo mais mortais. O servo de armadura dourada reagiu com velocidade desumana, puxando uma espada do ar atrás dele, mas ele não foi rápido o suficiente. A armadura dourada quebrou e o servo que a usava caiu esparramado, deixando um rastro de sangue na calçada atrás dele. Sua mão esquerda seguiu logo atrás dele. Droga, malditos sejam todos. O servo dourado rosnou, seu rosto contorcido quase irreconhecível de fúria, o sangue fluindo livremente do coto de sua mão esquerda. A lâmina que ele puxou do ar ainda estava em sua mão direita, e isso deixou Cyber muito, muito preocupado. Foi Excalibur quem cortou a mão do corpo do homem, cortando até mesmo a magnífica armadura dourada. A lâmina de Cyber foi descoberta e aperfeiçoada, e atingiu uma costura entre a manopla e a braçadeira para desarmar no sentido mais literal. A lâmina de Berserker, entretanto, foi apontada diretamente para sua cabeça com força suficiente para reduzir todo o seu corpo a uma pasta. E a misteriosa espada vermelha e preta em sua mão repeliu aquele golpe sem nenhum esforço visível. Era uma arma estranha por qualquer padrão. A lâmina era um longo cilindro preto coberto de cuneiforme vermelho, com a ponta, o cabo e o protetor de mão feitos de ouro. Mas o que mais chamou a atenção de Cyber não foi isso, nem mesmo o fato de que a lâmina era na verdade nada disso, sendo completamente franco pelo que ela sabia. O que chamou a atenção de Cyber foi. Ela estava com medo. A espada, sem nenhuma razão que ela pudesse determinar, acendeu na alma de sua guerreira apenas uma minúscula centelha de medo genuíno e primitivo. Não existia batalha sem medo, é claro. Qualquer guerreiro que entrasse em conflito sentiria aquele pico de medo por sua existência ao encontrar o inimigo e reconhecer que sua vida poderia terminar naquele dia. Mas esse era um medo suave, um medo que tinha uma causa e um propósito definidos. Esse era um medo que poderia ser resistido, controlado, contido e extinto. Um medo primordial, porém, que a atingiu não como um rei, mas como uma garota humana, um medo que não tinha causa óbvia, não deixava nada contra o qual ela pudesse lutar. Era algo que ela não sentia há muitos, muitos anos, algo que ela pensava estar extinto há muito tempo dentro dela, mas só de olhar para aquela lâmina, todos os seus instintos gritaram que ela deveria ter começado a correr muito antes. A sensação não melhorou quando olhou para seu pseudo-parceiro, e viu-o com os olhos arregalados, que apesar de não ter intenção de sentir medo, ele também havia congelado. E o mais revelador é que o machado-espada que ele empunhava agora tinha uma rachadura visível em todo o seu comprimento devido ao simples impacto na lâmina bizarra. Mas, nem afiado como poderia ter. Você! Ele rosnou, e a arma de formato estranho em suas mãos começou a girar, entre todas as coisas. O segmento do meio girou em sentido contrário aos outros 2, cada um deles soltando um lamento estridente, muito desproporcional ao tamanho da lâmina. A espada assumiu um brilho carmesim que feriu os olhos de Cyber, e atraiu o vento para formar um vórtice violento. Vocês não são dignos de ver isso. Animais. Vira-latas. Acordar Archer na presença de tal lixo profana. Mas não há outro castigo adequado. Não há outro fim que eu possa conceder a você para conceder-lhe o sofrimento que você merece. Você será atraído para o inferno pela espada do rei, e não há escapatória para você. Ah, inferno, pensou Archer. Ruaias, ele gritou, projetando sua ferramenta mais poderosa de defesa, o escudo do lendário Ajax, uma arma conceitual que poderia repelir qualquer projétil. Ele lançou o escudo não na frente de si mesmo, mas na frente de Cyber, Berserker e Ilha, aqueles diretamente na linha de fogo, e simultaneamente lançou suas flechas de espada projetadas restantes, na esperança de dar-lhe muitos alvos para focar. Sobre Berserker, Ilha começou a gritar, o som do grito de Archer tirando o ar de seu próprio transe. Ela, talvez mais do que ninguém, podia sentir o poder aumentando e que precisava ser interrompido antes. Tarde demais. Enuma Eli. Não era o maior poder ao qual Archer poderia recorrer, é claro. Na verdade, a explosão liberada mal foi carregada, menos ainda do que a luz divina que Excalibur havia lançado naquela mesma noite. E ainda, Ruaias quebrou, as pétalas do escudo em forma de flor foram destruídas pelo vórtice de energia escarlate liberada pelo Archer. Se isso realmente ajudou a repelir o ataque ou não, Archer não sabia dizer. Sua mente explodiu em agonia branca pelo ato da mana do escudo ser obliterada à força, deixando-o sem posição de analisar a reação.
Fez algum bem. O raio de energia liberado por Archer foi carregado e disparado no espaço de um segundo e, portanto, era menos de 1% da produção máxima da espada. Se o escudo não estivesse lá para removê-lo, isso ainda teria sido suficiente para matar Cyber, Berserker e possivelmente os 2 humanos por trás deles também. Em vez disso, a explosão atingiu o escudo de frente e explodiu. Grande momento. Bem, na verdade, foi menos uma explosão do que uma tempestade, uma onda esmagadora de calor e energia que percorreu o campo em todas as direções. Os alvos foram espalhados, as flechas que chegavam foram cortadas do céu e até mesmo o enorme Berserker não conseguiu resistir diante do vórtice rodopiante de poder. Não que ele estivesse tentando. Ilha estava em perigo. Se a mente de Berserker era um inferno que não podia conter nada além de pensamentos de violência, então a existência de Ilha em perigo era o oceano que poderia apagar até mesmo aquela chama sem fim. Ele abandonou seu ataque contra o alvo e virou-se com a onda de choque do ataque, ignorando a energia ardente contra sua pele, para colocar seu corpo entre Ilha e a explosão. Cyber teria feito o mesmo por Shirou. Ela realmente teria. No entanto, ela não tinha uma pele com consistência de ferro ou centenas de quilos de músculos para lhe dar estabilidade na explosão. Sua armadura protegia decentemente, uma vez que ela colocava uma manopla no rosto, mas ela era uma menina pequena e uma vez que seus pés deixavam o chão, suas opções eram limitadas. Ela caiu, o covil superior de sua armadura rachando sob a tensão, até que finalmente ela foi capaz de se torcer para enfiar a espada no chão e parar bruscamente, a lâmina cortando o solo quase suavemente demais para ser útil em desacelerá-la. Mas quando a explosão diminuiu, ela conseguiu colocar os pés no chão e firmar os calcanhares, a fumaça subindo da superfície chamuscada de sua armadura. Shirou. Ele, Rin Tosaka, estava diante de seu mestre, a poeira quebrada que poderia ter sido uma pedra preciosa caía de dedos queimados e dormentes. Isso, GRRRRR. Por que eu pensei que essa guerra era uma boa ideia? Ela rosnou para ninguém em particular. E qual é esse? Eu já conheci Caster, Lancer e Assassino, e ele com certeza não está montando nada. Você não sabe, Rin? Archer disse, enxugando uma gota de suor da testa. Felizmente, Gilgami foi parcialmente pego por sua própria explosão, mas ainda estava de pé, e o vento ainda soprava suavemente em torno daquela maldita espada, a única arma que ele nunca foi capaz de copiar. Ele desviou o olhar de Archer antes que sua incapacidade de compreender a estrutura da coisa pudesse acender a estática que ela sempre criou em seu cérebro, e disse a Rin, esse é o servo Archer. Como sempre, você não é engraçado. Como sempre, não estou brincando quando é mais provável que a verdade faça você pirar, mestre, disse Archer com um sorriso malicioso. Nós compartilhamos a classe Archer, não é? Ó rei dos heróis? Os olhos de Rin se arregalaram. Rei de, espere, você não quer dizer que ele é falsificador, ladrão, disse o homem de ouro. Cada arma no portão da Babilônia é única, especial, um tesouro inestimável, digno da coleção de um rei. Atacar-me como você fez já é digno de morte, mas reproduzir meus tesouros? Tal pecado nunca poderia ser perdoado. Você, acima de todos os outros, eu vou destruir. Seu sofrimento será eterno pelo que você fez. Acho que ele não gosta de você, Archer, Rin disse secamente. Ele está tendo um dia ruim, concordou Archer. Tão ruim que ele está atacando seus próprios desejos. Vale a pena me matar e profanar seu precioso Archer, rei dos heróis? Vale a pena destruir seu precioso Cyber? Você terá que fazer as duas coisas para me derrubar, e você sabe disso. O ar adquiriu um cheiro amargo de fuligem, como se a chaminé de uma forja de ferreiro tivesse soprado na direção do vento. Nenhuma espada apareceu no ar, mas o sussurro do aço deslizando pelo ar ainda ressoava pela noite, como se a ideia das espadas estivesse lá, apenas esperando para se tornar realidade. A menos que você queira me testar da maneira tradicional. Mas eu, Berserker e Cyber? Você acha que essa combinação termina em uma vitória para você? Tome sua decisão rapidamente, Sua Majestade. Acho que Lady Ensber está segura agora, então Berserker não será paciente para sempre. Os olhos de Rin se arregalaram ainda mais. Esber? Mas como ele poderia conhecer o mestre do Berserker? E como ele sabe a identidade desse outro Archer? E já que estamos falando disso, como estão seus 2 arqueiros? Para começar, nada disso faz sentido, e meu servo sabe muito mais sobre isso do que deveria, e eu já sabia disso, não é? Mas como um idiota, deixei passar. Deixe-o falar comigo em seu próprio tempo. Bem, dane-se isso. Archer, você tem algumas explicações a dar e desta vez, não aceitarei um não como resposta. Fora dos pensamentos de Rin, os olhos dos 2 arqueiros estavam travados. Um rosto exibia um pequeno sorriso de confiança que ele realmente não sentia. O outro exibia um olhar de pura malícia. Tudo se resume a isso, pensou Archer. Se ele tentar recorrer ao portão da Babilônia novamente, ele morrerá aqui e sabe disso. Suas únicas opções são utilizar Archer ou retirar-se. Nenhuma arma que alguém aqui possua pode contra-atacar totalmente essa espada, e se ele decidir usá-la novamente, poderá matar todos nós em um único ataque. Mas então você não consegue o que quer, não é, seu idiota egocêntrico? Cyber irá embora, e você a quer para si, eu sei disso. Me conta que você ainda não desistiu disso. Deixe sua ganância ser mais poderosa que sua raiva só desta vez. Gilgami respirou fundo e soltou o ar. Você, Cyber pode ficar livre por enquanto. Meu novo alvo para esta guerra é você, disse ele. Você sabe quem eu sou, não é? Então você sabe o que posso fazer. Tome isso como a palavra de Gilgami. Vou destruir você, falso, mas não antes de fazer você sofrer além de sua imaginação. Vou caçar você, cairá onde quer que você se esconda e arrastá-lo, chutando e gritando para o inferno. Primeiro, vou decepar todos os seus membros, cortar suas pálpebras e forçá-lo a assistir enquanto eu violo sua linda mestra de todas as maneiras imagináveis, antes de estripá-la como um peixe, e alimentar-te à força com as entranhas dela. Então arrancarei a tua carne em tiras, cortarei todos os músculos, gravarei o
meu nome nos teus ossos. E isso é apenas o acto de abertura. Quando eu terminar, o teu nome ficará gravado. História como sinônimo de tormento indescritível, um exemplo adequado do que acontece quando o rei é desafiado. Houve silêncio por alguns segundos. Ele realmente não gosta de você, disse Rin. Como sempre, mestre, seu dom para o óbvio é incomparável, disse Archer secamente. Brinque o quanto quiser. Se isso ajuda você a lidar com o que está por vir, aproveite, disse Gilgame muito suavemente. O tom estava tão fora de lugar para ele que Archer não pôde deixar de notar. Ele realmente estava furioso, em um grau que Archer nunca tinha visto durante seus encontros anteriores em sua vida. Nada pode salvá-lo agora. Archer ponderou por um momento, antes de responder da única maneira que parecia adequada. Sim, isso provavelmente é verdade, neste momento. Geralmente estou bastante condenado, se formos honestos. Isso nunca me impediu antes, então não espere que isso lhe faça bem. Gilgame inclinou a cabeça para o lado e voltou seu olhar para Cyber. Peço desculpas, meu tesouro. Comportei-me de maneira imprópria diante de você. Demonstrei um comportamento inadequado à dignidade do meu cargo. Você terá que esperar para se tornar meu. Vou aprender a conviver com isso, disse Cyber. Era contra sua natureza permitir que um inimigo fugisse, mas havia pouco a ser feito. Enquanto ele tivesse aquela lâmina em mãos, ela não poderia ter certeza nem mesmo da capacidade de seu nobre fantasma de se opor a ele. Esta foi uma reação estranha para ela. Cyber geralmente podia ter certeza da capacidade de Excalibur de derrubar qualquer inimigo, mas tendo sentido o mais leve toque do poder de Archer, e tendo descoberto a identidade do servo que de alguma forma a seguiu desde a última guerra até esta, as coisas acabaram de se tornar muito incertas. Ele não se preocupou em lançar seu olhar sobre Ilha ou Berserker. Eles não eram nada sem valor, indignos de suas palavras. O rei dos heróis desapareceu, sendo a luz de Archer a última coisa a desaparecer. Archer soltou a respiração que nem percebeu que estava prendendo. Por que será que pensou ele? Não importa o que eu faça, as coisas acabam ficando mais complicadas. Sakura estava sentada na cozinha, sozinha em uma casa escura. Ryder havia se tornado insubstancial novamente em um esforço para preservar o prana de seu mestre, e Sakura estava honestamente feliz pela solidão. A dor havia desaparecido, ou pelo menos tanto quanto antes. Ela ainda não tinha ideia do que havia provocado uma reação tão intensa. Ela sonhou com escuridão, depois com luz abrasadora e então, agonia. Mas ainda assim, a dor não era novidade para ela. Ela havia suportado. E agora, como estava sozinha, de novo, ela escolheu tomar um chá. Não fazia sentido dormir agora, ultimamente não lhe trazia muito descanso de qualquer maneira. E ela estranhamente se sentiu bem. Ou pelo menos melhor. Como se as pequenas vozes que pareciam sussurrar para ela na escuridão finalmente tivessem silenciado por um momento. Foi quase um alívio. Ela tomou um gole da bebida calmante em silêncio. A única luz era uma pequena luminária no balcão que deixava a cozinha envolta em sombras. E então ela não percebeu imediatamente quando uma daquelas sombras começou a se mover. Olá, disse um sussurro suave em seu ouvido. Sakura enrijeceu, algumas gotas escorrendo de sua xícara de chá e escaldando seus dedos. Ela não emitiu nenhum som. Ela era mais esperta do que isso. Por favor, não chame Ryder. Seria inconveniente para nós dois, disse Assassino, as palavras não indo além de seu ouvido, apesar do silêncio da casa. Ela não conseguia vê-lo, além de um leve borrão na escuridão sobre seu ombro, mas a presença dele era clara o suficiente pelas palavras, pelo menos. Estou aqui apenas para entregar uma mensagem. Vovô me quer de volta, disse Sakura. Não foi uma pergunta. Por ordem dele, você deve voltar para casa imediatamente, confirmou Assassino. Vista e arrume todos os pertences que você tem. Não conte a ninguém onde você foi, não permita que seu servo interfira. Apenas vá, agora. Silenciosamente. Sakura Matou estava condicionada a isso, Assassino sabia. Seu mestre lhe deu todos os detalhes antes de enviá-lo nesta missão, deixando saber com firmeza que tanto a obediência quanto a desesperança haviam sido ensinadas nela desde que ela era criança. E eles tinham sido, ambos queimados nela com força e crueldade todos os dias. E então, isso só provou para Assassino que Zouken estava certo em prendê-la quando sua resposta foi uma frase simples e única. E se eu recusar? Felizmente, seu mestre lhe forneceu todas as ferramentas necessárias para lidar com essa rebelião, por menor que fosse. Ele deslizou duas pequenas fotografias no balcão ao lado de Sakura e disse muito simplesmente, então saiba que seu avô se interessou muito pela sua vida pessoal. Sakura olhou para as imagens, arregalando os olhos. Ambas eram fotos da escola dela, especificamente Taiga entrando no prédio principal, e a própria Sakura indo para o clube de tiro com arco alguns passos atrás de seu irmão e Mitsuzuri-senpai. Assassino simplesmente desapareceu, a mera implicação mais eficaz do que qualquer ameaça falada poderia ter sido. Sakura levou alguns momentos para se recompor e caminhou para seu quarto. Poucos minutos depois disso, com seus escassos pertences em uma trouxa debaixo do braço, ela saiu da casa de Emiya. Ryder a seguiu silenciosamente enquanto ela entrava na escuridão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.